Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos voltar no tempo e conhecer um lado da história brasileira que provavelmente não foi contado para você dentro da sala de aula. E se foi contado, foi narrado de uma forma completamente parcial ou até mesmo de uma forma completamente mentirosa. Durante muitos e muitos anos foi ensinado nas escolas brasileiras a história da relação entre os nossos nativos e os europeus, onde os índios sempre eram colocados como pessoas puras e ingênuas que foram enganados pelos maldosos portugueses. A história não foi bem assim. Se você achava que uma paz reinava no Brasil antes da chegada dos europeus e que os índios eram seres puros e que foram corrompidos pelos maldosos portugueses, você está um pouco enganado. Primeiramente, temos que entender que nunca houve uma descoberta, pois não tem como descobrir algo que já tem dono. Isso é um fato. O que ocorreu foi uma invasão por parte dos portugueses. Essas nossas terras pertenciam aos nossos nativos. Estudiosos, pesquisadores e historiadores apontam que por volta de 1500 a população no Brasil era de aproximadamente 4 milhões de indígenas. E como qualquer civilização e como qualquer sociedade, obviamente existia divergência entre os indígenas. Naturalmente, existiam conflitos, batalhas e guerras entre as centenas de tribos indígenas que existiam no Brasil. Os tupiniquins, os tupinambás e diversas outras tribos se matavam por território. Não ache que o Brasil, antes da chegada dos portugueses, era um território tropical abençoado por Deus, onde reinava uma paz unificada. A matança dos indígenas não começou após a chegada dos europeus, porém ela foi intensificada. Todos nós sabemos que nos anos que caracterizam o período pré-colonial brasileiro, a relação entre os indígenas e portugueses era uma relação amistosa motivada pelo escambo, que consistia na troca de produtos europeus pela mão de obra indígena e pelo pau-brasil. Toda vez que entramos na questão do escambo, entramos também naquele debate se os índios foram enganados. Entramos naquela ideia de que os portugueses ofereciam coisas fúteis como escovas de dente, espelhos e coisas simples em troca do lucrativo pau-brasil. Falar sobre a questão do escambo é algo muito complexo, pois cada um interpreta de uma forma. Porém, toda vez que debatemos sobre o assunto, esquecemos de analisar qual era o ponto de vista dos indígenas e dos portugueses naquela época. Os índios não viam o pau-brasil da mesma maneira que os portugueses. Dinheiro, ouro, prata e especiarias não tinha para os índios o mesmo valor e o mesmo significado que tinha para os europeus. Os indígenas tinham conceitos, ideias e princípios completamente diferentes. O pau-brasil era uma madeira que tinha em abundância nessa terra recém-descoberta e para os índios era apenas mais um tipo de madeira em meio a tantas. Então, naquele momento, com essa visão, para os indígenas era uma troca justa. E ao contrário do que foi ensinado para vocês dentro da sala de aula, os portugueses não ofereceram somente coisas simples. Os portugueses trouxeram armas, ferramentas e mecanismo que para os indígenas que estavam acostumados apenas com madeira e pedra era algo inimaginável, era algo revolucionário. Muitos líderes indígenas negociavam facões, armas de fogo, facas, materiais metálicos, tudo aquilo que para os indígenas era algo revolucionário. Hoje pra gente é algo fútil, mas naquela época era algo revolucionário. Diversos líderes indígenas negociavam equipamentos com os portugueses que poderiam ser usados em combate contra tribos rivais. Então temos que entender que naquele contexto, naquela época, existia um interesse de ambas as partes. Tudo mudou drasticamente a partir de 1530, quando Portugal decidiu colonizar o Brasil e impor no nosso território a escravidão. Infelizmente, a escravidão de indígenas e escravos negros africanos durou quase 300 anos. Infelizmente, essa é uma parte dolorosa da nossa história. Mesmo com a escravização imposta pelos colonos contra todos os índios que eles consideravam hostis, que geralmente eram os índios que não queriam ser catequizados, diversos líderes indígenas se aliaram aos portugueses para combater tribos rivais.
A rivalidade entre tribos indígenas continuou existindo. Índio continuou matando índio. A matança indígena se intensificou porque agora tínhamos os portugueses para matar e para escravizar os indígenas. Um grande exemplo disso foi a Confederação dos Tamoios, que declarou guerra aos colonos portugueses e aos índios aliados dos colonos portugueses. Teve muitos episódios onde o líder da tribo indígena negociava o índio prisioneiro de guerra com os portugueses, que posteriormente seria usado como escravo. Durante muito tempo foi passado para você dentro da sala de aula que os índios eram apenas povos burros e ingênuos que foram enganados pelos portugueses. A história não foi bem assim. Nos primeiros 30 anos, que caracteriza o período pré-colonial brasileiro, existiu o interesse de ambas as partes, de acordo com a visão dos indígenas e portugueses. Os índios não eram burros e, para eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Tudo mudou drasticamente a partir de 1530, com a efetiva colonização por parte dos portugueses. É muito importante todos nós estudarmos os dois lados da história, estudarmos mais de uma visão, estudar os dois lados da mesma moeda, porque nem tudo é como foi narrado nos livros de história e nem tudo é como parece ser.